Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando a nossa AgroLive News aqui pelo blog do Mário Bittencourt. Muito grato a todos que nos acompanham. Hoje a nossa live será sobre a produção e fitossanidade do BRS Imperial, o abacaxi Imperial, uma variedade de abacaxi produzida pela Embrapa, que tem como característica ser muito doce, ter uma resistência também à fusariose, que é uma das principais doenças aí do abacaxizeiro no Brasil. E para a gente conversar sobre o assunto, a gente vai estar aqui com o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Davi Junghans. Ele que vai trazer algumas informações sobre a produção e fitossanidade do BRS Imperial. Na nossa área, a AgroLive News ela tem o apoio do site Marketing no Agronegócio. Acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. O site oferece conteúdo top para ajudar você na tomada de decisão. Tem vídeos, e-books grátis e diversos materiais sobre marketing e redes sociais, dentre outros temas do nosso agronegócio. Acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. E a Horus Aeronaves oferece drones com tecnologia avançada para você monitorar a lavoura. Os drones são utilizados para identificar plantas daninhas, calcular o estande e integrar os dados com o maquinário agrícola para aplicação de insumos. Com os drones da Horus Aeronaves você pode ter até 50% de economia, melhorar seu trabalho em campo e aumentar a produtividade. Acesse horusaeronaves.com. Converse com o especialista e dê um primeiro passo para diminuir os custos de insumos caros. A gente já nota a presença do pesquisador Davi aqui e a gente vai adicioná-lo à conversa para iniciar nossa live com ele. Muito grato a todos que já estão presentes na nossa live. Dizer aí também... Opa! Já entrou aqui o professor Davi. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Mário. Estamos aí à disposição de vocês e dos ouvintes aí do seu blog. Muito grato por ter aceitado participar dessa live, seu Davi. Eu deixar os cumprimentos ao senhor aí, a Leia também, que sempre está nos auxiliando, a assessora de comunicação da Embrapa, com esses contatos com os pesquisadores. Né, vários outros já passaram aqui pelo nosso blog, pela nossa AgroLive News. E eu agradeço também as pessoas que estão aqui, podem estar enviando perguntas. E no decorrer da nossa live a gente vai estar também fazendo aqui para o senhor Davi. E vai falar, né, sobre o BRS Imperial, a variedade de abacaxi desenvolvida pela Embrapa Mandioca e Fruticultura. E para início de conversa, seu Davi, eu quero saber como se deu o desenvolvimento da BRS Imperial. Mário, a cultivar BRS Imperial, ela é resultado de um programa de melhoramento que começou por volta de 1978, aqui na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, nós que estamos no recôncavo da Bahia. Nós somos uma das 40 e tantas unidades de pesquisa da Embrapa espalhadas, né, no caso da Bahia, somente aqui em Cruz das Almas. O nosso foco aqui, isso deve ter sido motivo de lives aí no seu programa, são 5 fruteiras, né, e mais a mandioca. Né, eu costumo falar que é A, B, C, M ao cubo, né, A de abacaxi, B de banana, C de citros, onde entra aí laranja, limão, etc., né, e 3 M's, um de mamão, um de maracujá e o terceiro M é da mandioca. Então, especificamente falando do abacaxi, o abacaxi começou mais ou menos em 78, a partir de uma coleção de variedades de abacaxi e de espécies afins, e outras bromeliáceas, que começou, inclusive, com o pesquisador Newton Sanches, que está aí na nossa audiência. Né? Então, essa coleção ela foi formada a partir de outras coleções, como a coleção do Instituto Agronômico Campinas, a Pesagro, Rio de Janeiro, e também de coletas que foram feitas por pesquisadores, né, em várias partes do Brasil e da América do Sul,
que é o centro de origem do abacaxi. Tá? Então, por volta de 82, 84, começaram as hibridizações. O que é isso? São os cruzamentos, onde se busca, né, no programa de melhoramento, a complementariedade. Né? Uma variedade A tem uma característica, mas não tem outra. A variedade B tem a outra, mas não tem a primeira. Né? Então, a partir desses cruzamentos que começaram, e continuam sendo feitos, na verdade, se originou um híbrido, né, que depois passou por todas as etapas de melhoramento, que é um pouco longo, né, acho que não cabe aqui explicar, mas são pelo menos a fase intermediária, são em torno de 8 aqui dentro da unidade, né, e depois ele é feito os ensaios regionais, são testados nos principais polos de produção do abacaxi, né, e uma vez confirmadas as qualidades de planta e de fruto, né, porque o pesquisador, a pesquisa não pode pensar apenas no fruto, tem que pensar também no produtor. Eu espero que tenha muitos produtores ouvindo a nossa live aí, né, e aí confirmou então essas características e por volta de 2000, 2001 começou a ser multiplicado e o lançamento dessa variedade aconteceu em 2003, ou seja, são 17 anos, né, está quase alcançando a maioridade aí, Mário. Certo. O senhor falou sobre a questão genética. O senhor pode dar fazer um resumo sobre o que é que foi tirado, por exemplo, de outras variedades e colocado na BRS Imperial Sim. para chegar Sim. É importante, principalmente para o público mais leigo aí, na parte do abacaxi, explicar o seguinte. Eu falei há pouco que o centro de origem do abacaxi é aqui no Brasil, na América do Sul, de maneira geral, na região norte. Tá? Só que comercialmente falando, o que isso quer dizer? Que existe uma validade muito grande na natureza. Né? E algumas regiões do Brasil, principalmente na região norte, você tem algumas cultivares regionais. Mas fora essas regiões mais isoladas, o grosso da produção brasileira ele é em cima de duas cultivares. A cultivar pérola, que é a tradicional brasileira, né? Plantada de norte a sul, de leste a oeste, e a cultivar Smooth Cayenne, que é chamada também de havaiano. Tá? Essas duas cultivares, elas são suscetíveis à principal doença do abacaxi, que é a fusariose. Tá certo? Mas voltando a falar do imperial, depois a gente fala sobre a fusariose mais à frente. O abacaxi imperial ele é resultado do cruzamento de duas variedades. A variedade perolera, olha que o nome perolera parece com pérola, né? Mas perolera é uma variedade que vem dos Andes colombianos, é plantado inclusive em alta altitude, né? Acima de 800 metros de altitude, que é muito raro no Brasil você ter uma produção comercial acima de 800 metros. Então, o perolera é o genitor feminino e ele foi cruzado com a variedade Smooth Cayenne, tá? Que é o havaiano. Ou seja, o imperial, ele tem... o perolera também, ele é resistente à fusariose, eu já falei que o Smooth Cayenne não é. Então, a resistência genética que tem no abacaxi imperial é oriundo dessa variedade perolera, que é colombiana ou venezuelana. Ele tem polpa amarela, né, o perolera, então essa característica permaneceu também no abacaxi imperial, e do caso do abacaxi Smooth Cayenne, ele ganhou o quê? Adaptabilidade, porque o Smooth Cayenne é adaptado às condições brasileiras, pelo menos aqui na região sudeste do Brasil, ali, é muito plantado o Smooth Cayenne ou havaiano em São Paulo, no Paraná e também no Triângulo Mineiro. Certo. No caso dessa característica dele de não ter espinhos na coroa nem na casca, como é que chegou até essa característica? É bem lembrado. O Smooth Cayenne, os produtores falam que ele não tem espinho. Na verdade, tem pouco espinho. O Smooth Cayenne tem espinho na extremidade, no bordo da folha, no ápice da folha e também na base. Mas isso não nem se compara, por exemplo, aos espinhos do abacaxi pérola, né, que é o mais plantado, e também do abacaxi turiaçu, que é um abacaxi muito plantado na região norte, no estado do Amazonas, principalmente, Roraima, e também no estado do Maranhão, na cidade de Turiaçu, que dá o nome a essa variedade. O abacaxi perolera, que é parental feminino do BRS Imperial, ele é completamente liso, ele não tem espinho nenhum, né, a não ser a ponta da folha, né, que tem um espinho final, né, mas os espinhos laterais no bordo da folha ele não tem. E essa característica, Mário, foi passada, né, através da hibridação para o imperial. Então o imperial ele não tem espinho nenhum na lateral da folha e também na coroa, nas folhas da coroa. Isso facilita muito o manejo por parte do produtor e também o consumidor, né? O abacaxi pérola, por exemplo, se o consumidor for no supermercado ou na feira e não souber pegar na coroa, ele pode se espetar, se espinhar. Certo? E com relação à produtividade da BRS Imperial, de quanto que é por hectare? E quero saber se essa produtividade também depende de outros fatores, né, para que seja alcançada ou mantida.
Omar, é importante aqui, antes de responder essa pergunta, fazer uma distinção. O abacaxi imperial, ele foi lançado em 2003, como eu falei, e ele hoje, atualmente, ele ocupa o que chama de nicho de mercado. Tá? Ele não está competindo nesse momento com o abacaxi pérola, né, que é o mais plantado no Brasil e é destinado principalmente para consumo fresco, né, consumo in natura, e também não veio para competir com o abacaxi smooth cayenne, o havaiano, que pode ser consumido in natura também, mas é muito usado para processamento, para fazer abacaxi em calda, por exemplo. O abacaxi imperial, ele é para consumo fresco, para consumo in natura. Tá? Só que atualmente o público que consome esse abacaxi é geralmente o público de maior poder aquisitivo, porque exatamente como a demanda dele é muito grande e ele tem características organolépticas diferenciais, inclusive em relação ao pérola, que já é muito saboroso. Tá? O abacaxi imperial, a gente não pensa muito em produtividade, mas a gente pode fazer uma estimativa. O abacaxi imperial, a planta dele é de menor porte e as folhas são mais curtas. Tá? Porque quando se fala em produtividade, se pensa muito em quê? O que é produtividade? É frutos colhidos o peso de frutos por hectare, certo? O abacaxi imperial, ele poderia ser plantado uma densidade maior, ou seja, mais plantas por mesmo espaço, do que o pérola e do que o smooth cayenne, tá? Na prática, os produtores estão usando aí em torno de 35 a 38 mil plantas por hectare. Isso poderia chegar aí facilmente a 40 até 50 mil plantas por hectare. Obviamente, para aumentar a densidade de plantio, você tem que aumentar a tecnologia, você tem que fornecer mais alimento, nutriente, né, adubo para a planta e também água, né, a planta consome água. Mas tendo esse suprimento, poderia chegar aí a 50 mil plantas por hectare facilmente, tá? Mas na prática, hoje, em torno de 35, 38 mil plantas. Se a gente considerar que o peso médio do abacaxi imperial, que é menor do que o pérola ou mesmo o smooth cayenne, né, em torno de 1,1 kg, a gente pode estimar em torno de 33, 35 mil quilos, 33, 35 toneladas por hectare. Mas lembrando que o abacaxi imperial é destinado para nicho de mercado. Então, muitas vezes, ele pode ser até vendido por quilo, né? Esse é outro problema que nós temos no Brasil. O pérola é vendido por unidade, enquanto o smooth cayenne é vendido por peso. É algo que o mercado tem que resolver. Certo. No caso pode ser, de região, né? Ele pode ser cultivado em qualquer região e também assim a questão do desenvolvimento dele. Se ele pode ser cultivado ou se adapta melhor, no caso, em área de sequeiro ou plantio irrigado. Boa pergunta. O imperial, ele é mais demandante de água do que o pérola, tá? Ele é muito exigente em água, ele não tolera déficit hídrico, né? Ficar aí 35, 45 dias sem água, dependendo da época do cultivo, é drástico para o abacaxi imperial, trava mesmo, enquanto que o pérola, ele é mais tolerante. Por isso que, por exemplo, aqui na Bahia se planta em Itaberaba, que é um clima semiárido, né, com a média de 800 milímetros por ano, e Umburanas também se planta, né, que é até um pouco mais seco, mas o imperial não daria muito bem lá não. Então, ele precisa, sim, de um bom suprimento de água bem distribuído ao longo do ano, o que justifica, inclusive, os plantios atuais, né, do imperial, se eles se concentrarem aqui no litoral da Bahia, que é uma região que tem uma boa distribuição de água, de chuva, ao longo do ano, tá certo? As experiências, outra coisa importante também, não é só você imaginar se ele pode ou não ser plantado, né? Porque a Embrapa tem um conjunto de tecnologias, não só para abacaxi ou para fruteira, mas várias espécies vegetais, ensina a produzir. Mas tem uma parte que a Embrapa não entra muito, que é a parte de comércio, comercialização. O produtor interessado em produzir abacaxi imperial tem que pensar para quem ele vai vender, né? Então, por exemplo, o estado de Tocantins, se eu for dar esse exemplo, para o pessoal ter uma noção, ele é muito conhecido pela qualidade do seu abacaxi pérola. Tá? Inclusive, a densidade de plantio lá é menor para que os frutos fiquem maiores. Né? Então, enquanto a densidade de abacaxi é 30, 35 mil pérola, lá no Tocantins plantam 27, plantam menos, para que a planta tenha mais espaço e o fruto cresça mais. Houve uma experiência no passado pelo colega aqui, pesquisador Aristóteles, que levou mudas para 4 produtores, mudas do imperial. Só que eles não permaneceram, porque faltou um pouco de sensibilidade dos produtores e também achar o mercado. O mercado para eles é o grande mercado, são os grandes atacadistas, os Ceasas, por exemplo. E o abacaxi imperial, né, ele quase não passa pelo Ceasa, ele pode ir direto, por exemplo, à rede de varejista, tá certo?
Então, ele poderia, sim, ser plantado em outras regiões, desde que tivesse suprimento de água, de tecnologia, porque ele é mais exigente em adubos, e principalmente que tivesse mercado. Porque hoje, se alguém, né, se tiver algum ouvinte aí que produz pérola, começar a produzir o Imperial, Mário, e que colocar o seu produto em cima da prateleira, o Imperial ele vai ser mais caro, porque o custo de produção dele é mais alto, tá? E o peso dele é menor. Então, a lógica dele diz o seguinte, é mais para consumidor de alto poder aquisitivo, não tentar vender o abacaxi Imperial em feira livre ou sacolão, ou supermercado popular, porque fatalmente não vai ter público para comprar esse abacaxi, pelo menos por enquanto. Certo. No caso do. Você falou da área comercial. Ele comercialmente, como é que tem sido visto no mercado? Se aí a Embrapa tem feito algum tipo de acompanhamento? Olha, a gente tem relatos de produtores, né? Muita demanda de interessados em adquirir mudas, talvez seja a pergunta que vai ter aí mais para frente, tá? O que a gente sabe é o seguinte, inclusive alguns anos atrás, teve demanda de um atacadista do Ceasa de Campinas, querendo saber onde é que tinha produtores para poder vender. É porque essa parte de comercialização, Mário, a Embrapa não entra muito nessa parte, né? Talvez a Embrapa não é a melhor instituição, né, para poder responder isso. Mas a gente sabe que existe sim uma grande demanda para esse fruto, até porque grandes centros urbanos, alguns centros urbanos do Brasil, Salvador aqui, por exemplo, na Bahia, né, nós somos o quê? Acho que a terceira ou quarta maior cidade. Quando você visita os melhores supermercados, redes de delicatessen da capital baiana, você não encontra essa variedade. Olha que interessante, o estado da Bahia é o maior produtor do abacaxi imperial, e na capital do estado você não encontra esse fruto, porque ele vai para onde? Vai para São Paulo, principalmente. Tá certo? Então existe sim uma grande demanda reprimida, né? Porque não tem fornecimento suficiente para atender essa demanda. Certo. No caso da produção aqui na Bahia, o senhor tem ideia mais ou menos de quanto que é, ou em quantos hectares ele está plantado? Essa pergunta é muito boa, Mário. Inclusive, até recentemente, a gente participa de alguns grupos de WhatsApp aí com produtores de abacaxi. O IBGE, que é a nossa instituição, né, que faz esse levantamento da produção e da área, da colhida, especificamente no caso do abacaxi, o último relato é de 2018, acho que sai em setembro agora, que vai sair a previsão de 2019. Né? Olhando o dado de 2018, de abacaxi... Oi? É a FEAPAN, né? A Pesquisa Agrícola Municipal. Exatamente. Mas o que acontece? Apesar, né, do abacaxi, como eu falei há pouco, se concentrar basicamente em 2 ou no máximo 3 variedades de abacaxi, né, e só abrir um intervalo, pensa em citros, por exemplo, que é uma espécie exótica, quantas variedades de citros nós temos? Pense, por exemplo, banana, né, a variedade que existe dentro da banana, que é outra espécie também exótica, né? O abacaxi é uma espécie nativa, como é o maracujá, por exemplo, né? Mas o IBGE ele não discrimina, né, nenhuma cultura, a variedade A, B ou C. Né? Então, nós estamos tentando fazer um levantamento por fora, né, de quantos por cento dessa área onde a produção brasileira de abacaxi é de pérola, quanto é de Smooth Cayenne, quanto é do Turiaçu, né, na região norte. Então, nós não temos hoje um dado concreto de qual é a produção do abacaxi imperial. Se é difícil estabelecer para o pérola e para os Smooth Cayenne, são os mais conhecidos, né, quanto mais para o imperial. Mas a gente sabe, por exemplo, que aqui na região do Baixo Sul e do sul da Bahia, há uma tendência grande de aumento, tá certo? O número preciso eu não posso te dizer, não. Entendi. Eu já vi alguns relatos sobre a questão de exportação. Ele já foi exportado ou não, pelo que você acompanha? Isso é verdade. Veja bem, ele foi lançado em 2003 e houve, eu creio aí em torno de 2006 até 2010 ou 2011, há poucos anos atrás, um produtor, ele é francês, nativo da França, ele mora lá, na verdade, passava poucos meses, poucas semanas, na verdade, aqui no Brasil. Cheguei a visitá-lo em 2010, quando ele ainda estava produzindo, no interior lá do Rio Grande do Norte, ele exportava para a França. Por volta de 2012 ou 2013, ele chegou a fazer um contato com a gente aqui, querendo saber, no caso da Bahia, onde é que tinha produtor de abacaxi imperial, mas na condição orgânica, né? Ou seja, sem adubo químico, né? Sem agroquímicos, para poder exportar esse abacaxi, porque ele tinha uma demanda lá na França. Na época, eu questionei ele qual o valor que ele pagaria, né, pelo quilo do abacaxi imperial orgânico. Ele falou, eu pago 3 euros o quilo,
colocado no Porto de Salvador ou no Porto de Natal, que era o porto por onde ele fazia a exportação da produção dele, sabe? Mas eu acho que em 2015, mais ou menos, ele ficou doente, né, teve que fazer um transplante de rim, né, eu creio, não sei, que ele vendeu a sua propriedade, então esse canal de exportação foi interrompido temporariamente, tá? Mas, de fato, o que acontece é o seguinte, nós não temos ainda uma produção ao longo do ano contínua que possa abrir essa canal de exportação, mas que existe potencial enorme de exportação do abacaxi imperial, tem, Mário, mas repetindo o processo, ele é para um nicho de mercado. Lá na Europa, e também nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, existe uma variedade de abacaxi que vamos dizer assim, o alvo para o mercado mais elitizado, né, que é um abacaxi menor, de sabor extremamente saboroso, né, polpa amarela, crocante, todas as características que o abacaxi imperial tem, com duas desvantagens. Essa variedade que eu estou falando é o Queen, ou Victoria Queen, né? Ele é produzido aí também algumas ilhas do Oceano Índico e é transportado via aérea. Tá? Então, na Europa, por exemplo, esse abacaxi, no supermercado, ele chega a custar aí 8, 9 euros o quilo desse abacaxi. Davi? Pois não? Seu Davi, deixa eu falar com o senhor rapidinho. Licença, desculpe. É que tá dando algum probleminha. Aí a explicação do senhor falhou alguma coisa. Gostaria que o senhor repetisse essa resposta aí para o pessoal entender melhor. Pode ser? Só um instantinho. Eu imagino o que está acontecendo aqui. Deixa eu só dar um... Enquanto isso, pessoal, já vi que tem algumas perguntas aqui que foram enviadas. Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai estar fazendo daqui a pouco para Davi. Desculpa aí, eu acho que o fluxo aqui de informação está muito grande. Eu vou desligar aqui. Tranquilo, acontece. Vamos lá, eu vou repetir essa resposta, tá? Você perguntou sobre o potencial de exportação, não foi? Certo. O que acontece? Ele tem um potencial enorme de exportação. Ele foi exportado durante alguns anos, a partir do interior do Rio Grande do Norte, pelo Porto de Natal, por um produtor francês, tá? Que depois ficou doente, ele teve que interromper a sua produção, ou ele continua produzindo olerícolas, né, hortaliças no sul da França, ele tem interesse de voltar, no caso agora, a importar esse abacaxi. No período que ele ainda estava produzindo aqui no Rio Grande do Norte, ele nos procurou aqui na Bahia, para saber onde é que tinha produtores que produzissem o abacaxi imperial na forma orgânica. Ele pagaria 3 euros o quilo, colocado no porto de Salvador ou de Natal, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, né, 3 euros o quilo, faça a conta, qual é o valor que o produtor receberia para produzir o abacaxi imperial na condição orgânica, tá? Na Europa, esse fruto imperial, ele concorre com uma variedade chamada Queen, ou Victoria Queen. Ele não vai competir com uma variedade que é muito produzida, por exemplo, na América Central, Costa Rica, Honduras, Panamá, que é o abacaxi MD2 ou Gold, que lá o grande público europeu come esse abacaxi. Mas lá também na Europa existe o abacaxi Queen, então para o imperial, esse seria o mercado a ser alcançado, né? Competir com o abacaxi Queen, né? No mercado que a gente chama de Baby Pineapple, que são frutos menores, muito saborosos, né? Crocantes, inclusive, polpa amarela, tá? E resistentes também ao armazenamento, tá? Esse é o mercado que interessa o abacaxi imperial, tem potencial sim para exportação. Agora, para você exportar um alimento qualquer, uma fruta qualquer, você tem que ter continuidade. Então, nós não temos ainda volume de produção que possa, ao longo do ano, né, de janeiro a dezembro, ter um canal de exportação. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta, só que o senhor falou um pouco. No caso, quais seriam as vantagens para o produtor e para o consumidor em ter o abacaxi sem espinhos na casca e na coroa? Olha, a facilidade é principalmente para o produtor, é o manejo, né? Porque quem trabalha com abacaxi pérola sabe como é difícil você fazer operações, por exemplo, quem ainda trabalha, né, no manual. Quem trabalha hoje com mecanização é menor, né? Mas você trabalhar fazendo controle de doença, fazendo adubação no meio de um abacaxi pérola cheio de espinho, rasga a roupa, se machuca, essa coisa toda, né? Para o consumidor é a mesma coisa, na hora da aquisição, como no Brasil é cultural você comprar o fruto com a coroa, né? Então, no manuseio, né, no descascamento aí, se você não tiver cuidado, o consumidor, o cliente, pode também se machucar com a coroa, né? E o imperial não tem esse problema. Maravilha. Vou iniciar agora
pouco das perguntas dos participantes que estão aí na live, agradecer a presença de todos que estão aqui. E aqui tem de Jackson Souza, ele está dando boa noite, doutor Davi. Ele dizendo sempre a área de João Batista Boquinha em Canavieiro, que tem um grande potencial para de expansão da área do plantio do Imperial aqui. Isso é verdade. O Boquinha, na verdade... Grato, Jackson, pela participação. Uhum. Gleidson Facas está mandando também um abraço. E no Imperial, Chicola, deixa eu ver aqui. Adriano Costa, boa noite. Gostaria de abacaxi que o senhor recomenda, doutor Davi, para ser consorciado com a cultura da banana na região do estado, no sul do Maranhão. Olha, no Maranhão... É possível fazer essa... Posso? Posso sim. Ó, no caso, tudo depende do mercado, como eu comentei há pouco, né? Não adianta produzir uma variedade muito boa se você não tiver mercado. Né? Então, no sul do Maranhão, eu não sei se tem um grande centro consumidor, não sei a distância de Brasília, por exemplo. Brasília, capital federal, e Goiânia, que não fica muito longe, tem um potencial enorme de receber esse abacaxi imperial. Aí eu creio que não há oferta do imperial nas delicatessen, né, nas boutiques de fruta ou grandes supermercados dessas capitais. Eu não sei a distância do sul do Maranhão para lá. Né? Mas no caso do Maranhão, a depender, se tiver, não houver muita disponibilidade de tecnologia, o abacaxi pérola mesmo, né, com os devidos cuidados, né, porque a fusariose é um problema sério, ele poderia ser plantado no sul do Maranhão. Certo. Murilo Santana está perguntando aqui, dando boa noite, sobre as diferenças da variedade imperial e pérola, voltada para a agricultura familiar. Seria viável o plantio do imperial, na opinião do senhor? Olha, o imperial ele é mais demandante de insumos, né? É mais exigente em nitrogênio, mais exigente em potássio, tá? A água também, se for uma região que não tem uma boa distribuição de chuva, então o produtor ele vai ter que investir em irrigação, tem que ter água disponível, né? Isso não impede porque quando a gente fala agricultura familiar, não quer dizer que a pessoa de baixa renda. Você pode ter uma agricultura familiar, né? Mas o produtor tem um recurso para poder investir. Tá? O que pega principalmente, o que dificulta principalmente para o imperial é a questão da comercialização. Tá? Eu vou contar, nós temos tempo, Mário? Tem sim, tem meia hora ainda. Então eu vou contar uma experiência que aconteceu, que eu vivenciei. Tá? Um dos municípios que mais produziu abacaxi no Brasil foi o Coração de Maria. Coração de Maria, aqui na região de Feira de Santana. Tá? Ele foi, na década de 70 e 80, o que o município de Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará, é hoje o maior produtor brasileiro de abacaxi, que era o abacaxi pérola. Né? Como hoje, né, Floresta do Araguaia é o maior produtor de pérola. Pois bem, em 2007, entre 2007 e 2009, nós montamos a Embrapa, né, o colega que já aposentou, Zé Renato Cabral, faço homenagem a ele, que é o pai do Imperial, né, eu só estou cuidando, na verdade, mas o pai é o Zé Renato Cabral. Ele montou lá uma unidade, né, com 8.000 plantas, né, e foi muito bem, por sinal. Anos depois, nós voltamos lá para tentar conseguir mudas para um programa de difusão do abacaxi imperial que ocorreu aqui, que a Embrapa coordenou, mas com recurso de uma emenda parlamentar do então deputado Josias Gomes, e nós fomos atrás de muda, e eu visitei um dos produtores que estavam produzindo abacaxi imperial, e numa conversa lá com os funcionários desse produtor, o funcionário estava reclamando do abacaxi imperial. Né? Falou, se você pegar um fruto do abacaxi imperial e colocar na feira livre aqui de Coração de Maria e vender por R$3, por exemplo, o consumidor vai preferir o pérola, por pelo menos R$3. E aí eu falei com ele, olha, cidadão, você tem o nome de uma rede de delicatessen, não vou fazer propaganda aqui no seu programa, tá? Você conhece a Rede Tal lá de Salvador? Na verdade, tinha uma rede, tinha uma roda de pessoas, e um rapaz lá falou, eu conheço. Você já visitou lá? Viu a qualidade de fruto que tem lá? Frutos são embalados individualmente, né? Tem alta qualidade de apresentação, tal. Falei, o abacaxi imperial é para esse tipo de mercado, para rede de delicatessen, né? Para supermercados que têm áreas, né, de linha orgânica, né, ou linha mais exótica, entendeu? Eu falei, vocês até podem produzir o abacaxi aqui em Coração de Maria, mas não é para vender na feira livre.
A não ser que você tenha pessoas que possam pagar pelo preço, porque o custo de produção dele, Mário, e quem está nos ouvindo, ele é maior. Por quê? Primeiro porque as mudas são mais caras. Quem ainda não tem muda vai ter que adquirir muda, que é o ponto de partida, né, de qualquer produção de abacaxi. A muda dele é mais cara, pelo menos 10 vezes mais cara do que a muda do Pérola. O custo de produção dele também é mais alto, porque ele usa 10 mais vezes. adubo e irrigação. Muitas vezes você pode produzir o Pérola na condição de sequeiro, o custo sai mais baixo. E na hora de vender, se ele for vender no mercado que vai empatar com o preço do Pérola, a rentabilidade do produtor imperial vai cair, vai ser baixa. Entendeu? Então muitos desistem. Então, qual é o problema da produção familiar? É que o produtor familiar, se ele não souber onde colocar o seu produto, a sua rentabilidade vai ser mais baixa, ele vai preferir parar de produzir, então produzir outra variedade que venda mais. Porque o mercado dele, às vezes, é feira Que livre. tenha mais. Tá certo? Justamente. Essas orientações para fazer o procedimento negócio certo também. Né? Deixa eu ver uma pergunta aqui de Everton Bronzeado. Aqui ele está falando que a excelente variedade, no entanto, o produtor deverá utilizar um bom nível tecnológico e já está inserido num circuito de comercialização específico. Isso eu acho que o senhor respondeu, isso seria um impedimento na agricultura familiar? Acho que está respondido, né, com o que o senhor falou agora. Na verdade é o seguinte, pode ser até agricultura familiar, mas precisa ter um grau de organização entre os produtores familiares, né? Por exemplo, eles poderiam conseguir um canal de comercialização perto de um grande centro, a capital, né? Por exemplo, Paraíba, pode ser Campina Grande, que é no interior, pode ser João Pessoa, que é a capital, né? E tem que ter um grau de organização entre os produtores familiares para que eles tenham escala de produção. Uma vantagem da cultura do abacaxi, qualquer cultivar, Mário, e aqueles que são nos ouvintes, mas não são da área do abacaxi, o abacaxizeiro, a produção do abacaxi tem uma grande vantagem, que você pode programar a colheita a partir da data da indução floral, que é uma prática, né, fitotécnica aplicada. Se você induzir o abacaxi, por exemplo, em março, né, 6 meses depois você vai colher. Se você induziu ele em julho, 6 meses depois você vai colher. Eu quero abacaxi para o Natal. 6 meses do Natal eu faço a indução floral. Eu quero abacaxi, por exemplo, sei lá, para o finados ou Páscoa. 6 meses antes daquela data a gente faz a indução floral. Então, se tiver organização dos produtores familiares, eles podem ter um fluxo de produção para atender um mercado específico, né, que pague um preço mais alto. Mas se começar a produzir sem saber para onde vai vender, aí é tiro no escuro. Isso aí é importante ter essa certeza, né, na colheita, que aí dá para fazer uma programação bem feita. Murilo Santana está perguntando quais os principais desafios de quem deseja iniciar na produção do BRS Imperial. O primeiro é a aquisição de mudas, né? Se ele tiver numa condição, uma condição, digo, edafoclimática, né? Se for um ambiente favorável à produção do abacaxi imperial, não exclusivamente limitado aqui ao litoral da Bahia, né? Tá travando de novo. É a aquisição de mudas. De novo a conexão. Pedir para o senhor repetir aí, por favor. Primeiro, vamos lá, repetindo. Primeiro, a aquisição de mudas, tá? E ter o conhecimento da cultura, que ela é um pouco mais exigente em adubação, né? Existem muitas falhas hoje entre os produtores de abacaxi, muitos experientes, às vezes não fazem nem análise de solo, sabe, Mário? Então, hoje em dia, hoje nós estamos fazendo aqui uma live, uma transmissão de informação grande pelo celular. Hoje a tecnologia está tão fácil, né? E muitos produtores ainda relutam e utilizar, por exemplo, técnicas simples como análise de solo e recomendação de adubação, né, que é fundamental. Fazendo uma analogia com a medicina humana, hoje você, diferente do passado, você não chega numa farmácia e compra um antibiótico sem ter a receita médica, não é verdade? Certeza. Deveria ser assim também com a agricultura, né? E você vai comprar um adubo, você tem que ter uma recomendação, tem que buscar essa informação. Sabemos também que o sistema público de assistência técnica, ele às vezes é deficitário. Muitos governos estaduais não investem, não renovam seus quadros, não capacitam seus técnicos. Está complicado. Né? Então é meio complicado. Hoje em dia você ser produtor agrícola é quase um herói, né? Os agricultores hoje são os nossos heróis brasileiros. Nossos super-heróis. Tem algumas perguntas sobre produção orgânica aqui do abacaxi. Inclusive,
de Emerson, né, que é um apicultor que a gente, meliponicultor, que a gente conversou também, ele é criador de abelha sem mel. A gente fez uma live com ele muito boa aqui semana passada. Sobre a produção orgânica, se já existe a produção de abacaxi aqui na Bahia, você pode ter uma informação sobre isso aí? Agora eu vou falar, eu não entendi bem a sua pergunta, porque cortou aí a pergunta. Você pode repetir, por favor? É Emerson, que ele perguntou se existe a produção orgânica do abacaxi na Bahia. Sim, com certeza. Existe uma empresa na Chapada Diamantina, ela tem até um site aí na internet. No caso, Oi? Pois não. a bioenergia orgânicos, né? Bioenergia orgânico. Eu sugiro os interessados em conhecer mais sobre produção orgânica, não só de abacaxi, eles trabalham também com maracujá e outras fruteiras, visitar o site da Bioenergia Orgânicos. Fica em Lençóis. E eles são grandes produtores de abacaxi imperial, com potencial, inclusive, né, para exportação. O que a gente gostaria e espera, né, que toda aquela região, né, que é muito bonita, uma beleza natural, ela possa se ampliar também na produção de abacaxi orgânico. Mas nada impede que, por exemplo, o litoral da Bahia, né, o Baixo Sul, o Extremo Sul, também invista em produção orgânica, né, visto que esse abacaxi, por ter resistência genética à fusariose, né, pelo menos o uso do fungicida para controle dessa, que é a pior doença do abacaxi, ele pode ser dispensado. Entendi. Lembrando o pessoal que acompanha a gente aí que a AgroLive News tem apoio do site Marketing no Agronegócio. Acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. O site oferece conteúdo top para ajudar você na tomada de decisão. Tem vídeos e e-books grátis e diversos materiais sobre marketing e redes sociais, dentre outros temas do agronegócio. Acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. E sobre fitossanidade, seu Davi, a gente começar a falar agora sobre esse assunto. Tem outra pergunta aí do pessoal da live também, eu vou fazer no instante. Eu quero saber do senhor sobre essa questão da fusariose, por exemplo. Como é que chegou durante a pesquisa para tornar a BRS imperial resistente a essa doença? Uma boa pergunta. Na verdade é o seguinte, o Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, que eu já citei no início da nossa live, ele é baseado principalmente, né, o primeiro critério de seleção de cultivares para avançar no programa é a resistência à fusariose. Tá? Então, se o material não tem resistência à fusariose, ele não é lançado. Tá? E isso começou já na década de 80 do século passado. Para você ter uma ideia, não desfazendo, né, da variedade, mas em 1999, foi lançada uma variedade chamada Gomo de Mel, que inicialmente fez bastante sucesso, tá? Que tem um fruto também pequeno, menor inclusive do que o imperial, né? Sabor muito bom, só que essa variedade Gomo de Mel, ela não prosperou. Por quê? Porque os produtores tinham dificuldade de produzir esse abacaxi. Se na parte comercial o Gomo de Mel foi um sucesso, na parte de campo ele foi um fracasso, porque além de ter espinhos muito agressivos, mais agressivos que o próprio pérola, tá? Ele era altamente suscetível à fusariose. Então ficou inviável a produção dessa variedade, que também era uma variedade nova, né? 1999 foi 4 anos antes do lançamento do abacaxi imperial. Então isso foi uma prova cabal, Mário e nossos ouvintes, que uma variedade nova, para ser lançada no Brasil, necessariamente ela precisa ter resistência à fusariose, porque os produtores já têm tantos problemas para resolver, ainda tem que controlar a fusariose. Então, mais do que lógico que as novas variedades tenham, além de qualidades de fruto, né, porque senão o consumidor não vai comprar, né, ela tem que ter resistência à fusariose. Especificamente agora na sua resposta, né, o abacaxi imperial, a resistência dele é genética, ou seja, ela veio de um dos genitores, que foi o perolera, que é aquela variedade que vem lá da Colômbia, dos Andes colombianos e da Venezuela. É uma resistência genética. E a gente espera, né, que essa resistência genética ela permaneça muitos anos ainda, né, porque a população do fungo, o fungo, né, o causador da fusariose, o Fusarium multiforme, ele pode também evoluir para quebrar essa resistência. Tá? Mas no momento, né, a gente vai demorar algumas décadas para que essa resistência permaneça. Pode falar. Então é isso. Eu não sei se cortou a minha resposta aí,
Mas eu falei que a resistência do Imperial ela é genética e ela vem da variedade Perolera. Deu para entender tranquilo. No caso das características, né, que tem o imperial, né, como doçura, acidez e o peso também, ele, em quantos por cento, mais ou menos, ele supera as demais variedades mais comerciais Uma de boa abacaxi? pergunta. Características organolépticas, né, e de físico-química. O abacaxi imperial, tirando o peso dele que é menor, mas agora quando eu falo que ele é menor, né, é o seguinte, depende muito da tecnologia. Né? Tem um produtor lá no extremo sul da Bahia que chegou a tirar frutos do imperial com 1,8 kg, 2,1 kg, tá certo? Então, se você aumentar o nível de tecnologia, você pode aumentar o peso dele também. Tá? O que tem que colocar na ponta do lápis é ver se vale a pena investir tanto para produzir um fruto muito pesado, porque às vezes o mercado quer fruto pequeno. Né? O brasileiro ainda tem que ter uma mudança de mentalidade, porque lá fora, por exemplo, as famílias já são menores. Por que que uma família, por que que o consumidor vai comprar uma melancia de 5 quilos? Se ele comprar esse pedaço de melancia. O abacaxi, por que que você vai comprar um abacaxi de 2 quilos? Às vezes um abacaxi de 1 quilo é suficiente. Se você comprar um abacaxi de 2 quilos, é você, a sua esposa e um filho, né, um casal sem filhos, vai comprar um abacaxi de 2 quilos, vai cortar o primeiro pedaço, vai colocar na geladeira e vai esquecer ele lá, vai estragar. Então também tem que ver isso, tá? Mas voltando às qualidades do abacaxi. Ele, tirando o peso, que o peso médio dele é menor, né, em torno de 900 gramas a 1,2 kg na média, tá? Mas como eu falei, pode chegar a 1,8 kg, 2 quilos. Fora isso, as outras características, o abacaxi sensoriais, o abacaxi imperial, ele é muito superior. O abacaxi pérola, que é o mais consumido, tá, no Brasil, para ser vendido, tem que ter um teor de açúcar. A gente mede, na verdade, não mede açúcar, a gente mede sólidos solúveis. Tá? E assim como temperatura se avalia em graus Celsius, o teor de sólidos solúveis no abacaxi e outras frutas se mede por graus Brix, certo? O mínimo do abacaxi pérola para ser comercializado é 12 graus Brix, tá? Mas um abacaxi pérola bem conduzido vai ter aí um fruto com 12,5, 13, até 14 graus Brix ele pode alcançar. O abacaxi Smooth Cayenne, que é o outro mais plantado no Brasil depois do pérola, ele é mais pesado, tá? 1,5 kg, 2 quilos é normal dele, 2,5 kg. Tá? E o mínimo dele ser comercializado é 14 graus Brix. Tá? O mínimo que, teoricamente, pela norma brasileira de classificação, ele deve ser comercializado. Tá? Só que o abacaxi Smooth Cayenne ele tem um probleminha, o havaiano tem um problema. Quando ele é colhido no inverno, nos meses mais frios, né? Junho, agosto, setembro, tá? Ele tem uma acidez muito alta. Tá? Só quando ele é colhido no final do ano que a acidez do Smooth Cayenne baixa. Mas como a nossa live é sobre imperial, vamos tratar dele. O teor de açúcar, né, de graus Brix do imperial normal é 14, 15 graus Brix, bem acima do que o pérola. Tá? E não é incomum, ou seja, não é raro você encontrar frutos do abacaxi, né, imperial com 18 graus Brix, bem doce. Em relação à acidez, tá? Um dos motivos da popularidade do abacaxi pérola e também do turiaçu, na região norte do país... Fale um pouco de novo a voz do senhor. Cortou aí. Em relação à acidez, né, que é outra característica do fruto, importante para dar o... Cortou um pouco a voz, está cortando. A gente deu para entender até Tá. Bom, eu não sei se ficou clara a parte do açúcar. Essa parte aí, pelo menos eu entendi. O senhor falou o Imperial, BS Imperial é 14 a 15 graus Brix, não é isso? Isso. E não é raro chegar aí a 17, 18 graus Brix, no caso do Imperial. O pérola não chega nisso. Não tem condições de chegar nisso. Uhum. Tá? Em relação à acidez, o segundo caráter do fruto que dá sabor é o balanço entre a doçura e a acidez. No caso da acidez do abacaxi pérola, que é o mais consumido no Brasil, é em média 0,5%. O que é 0,5%? Quer dizer que em 100 gramas da polpa ou do suco,
você vai ter 0,5% de ácido, principalmente ácido cítrico, que é o mais comum no abacaxi, tá? Então guarde esse número, esse valor, 0,48, 0,50 do abacaxi pérola. O abacaxi Smooth Cayenne, que é o havaiano, a acidez dele, em média, 0,8, tá? Mas ele pode chegar até 1,2% mais ácido, ok? O abacaxi imperial, em média, a acidez dele é 0,6%, ou seja, ele é um pouco mais ácido do que o abacaxi pérola, porém é bem menos ácido do que o abacaxi Smooth Cayenne. Tá? A relação, né, o balanço desse ácido com acidez, né, os técnicos chamam de ratio, ou razão, né, o ratio. Tá? O ratio do abacaxi imperial ele é sempre mais alto do que o abacaxi pérola e Smooth Cayenne, tá certo? O que faz com que a sua aceitação palatável seja bem maior do que essas duas cultivares. No caso da acidez, ele dá um equilíbrio aí entre as duas, né? Do pérola e do havaiano, exatamente. Né? Ele, na verdade, um fruto, ele não pode ter baixíssima acidez, porque senão fica muito melado, né? Fica muito... Excesso de açúcar com baixa acidez também não é muito interessante. Tem que haver um equilíbrio entre o açúcar do fruto com a acidez, tá? E esse equilíbrio existe bastante no abacaxi imperial. Maravilha. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Deixa eu ver, a gente está faltando 10 minutos para a live ainda. Deixa eu ver aqui no... Tem mais um pouco de longo. No caso da BRS Imperial, ele tem um crescimento um pouco mais longo, né, em relação a outras variedades. Esse tempo de produção, no caso, para o crescimento dele, a Embrapa trabalha para que isso seja reduzido? Como é que está a pesquisa a respeito desse tipo de produção? Entendi. Olha, Mário, essa pergunta é muito interessante, porque, como eu falei, o abacaxi imperial tem 17 anos, está alcançando maioridade, né? Tem alguns aspectos do cultivo do abacaxi imperial que ainda precisam ser estudados. A gente sabe que usando mudas, né, de 250, 300 gramas, né, e uma condição boa de cultivo, não excesso de tecnologia, um cultivo normal, a indução do abacaxi imperial, pelo seu crescimento vegetativo ser mais lento, a indução floral, que é quando se aplica lá uma substância química, para que a planta pare de produzir folhas e vá produzir a infrutescência, a inflorescência que vai dar infrutescência, no caso do abacaxi imperial, ele tem que ser um pouco mais longa. No abacaxi pérola, ou mesmo Smooth Cayenne, é normal fazer indução floral 12 meses depois do plantio. Então, o produtor, por exemplo, aqui na Bahia, plantou em março, né? Em março do ano que vem, ele vai fazer indução floral se ele planta pérola, tá? Ou Smooth Cayenne. No caso do imperial, como ele cresce mais devagar, geralmente a gente recomenda 14 ou 15 meses depois do plantio, quando a planta já tem um porte um pouco maior e pode suportar uma produção de um fruto que tem um peso comercial, certo? A sua pergunta. Então, o que falta a gente estudar aqui ainda é o seguinte, é a utilização de mudas com maior tamanho, né? Em vez de plantar o abacaxi imperial com mudas de 200 ou 300 gramas, partir para plantios, né, se for possível, né, de produzir mudas, e levar elas para o plantio com 500 gramas, com 600 gramas, por exemplo. Tá? Essa pesquisa está sendo planejada, mas ela não foi executada. Tá? A gente imagina que, partindo de mudas com tamanho maior, o tempo de indução floral pode ser encurtado. Tá? Mas isso a pesquisa ainda vai responder isso. Então não temos essa resposta agora. Certo. Voltando à questão da fusariose, Murilo Santana está perguntando se há tentativas de melhoramento genético do pérola a fim de adquirir resistência também à fusariose, assim como acontece com o imperial. Essa é uma excelente pergunta. Muito, muito obrigado, Murilo. Na verdade é o seguinte, nós desenvolvemos, além do imperial, mais 2 variedades de abacaxi que são resistentes à fusariose. Em 2006 foi lançado o abacaxi BRS Vitória e em 2009 foi lançado o abacaxi BRS Ajubá. Então, hoje, pela Embrapa, nós já temos 3 variedades resistentes à fusariose, mas a gente tem plena consciência
que a variedade mais aceita pelo comércio, pelos produtores, é o abacaxi pérola. O abacaxi pérola tem algumas características, né, que a gente precisa também buscar nas futuras variedades que nós estamos em desenvolvimento. Tá? Então a Embrapa não parou com esse programa de melhoramento, nós estamos conduzindo cruzamentos, né, com variedades que têm o próprio pérola, variedades que têm semelhança ao pérola, né, tolerância, por exemplo, a déficit hídrico, né, a adaptabilidade que o pérola tem, ele plantado norte a sul, leste a oeste. Então nós pretendemos no futuro próximo desenvolver e lançar variedades que tenham as características que o pérola tem, mas com a resistência genética à fusariose que ele não tem, infelizmente, o que obriga os produtores de pérola e também de smoothie a aplicar o fungicida durante a parte da época do cultivo para evitar a doença. Entendi. Tem um comentário que eu achei interessante aqui de Arlene Oliveira. Ela está dando um parabéns ao senhor dizendo que o BRS Imperial, mesmo para as feiras livres do sul da Bahia, é vantagem em relação ao pérola, pois as perdas com fusariose é grande. Na verdade, a Arlene, colega nossa, é pesquisadora da Embrapa, né? Ela, inclusive, trabalha muito com abacaxi imperial lá, fez tese de doutorado, né? É bom saber que ela está na live aí. E, realmente, quando a gente considera regiões mais úmidas, como é o caso do sul da Bahia, ou do extremo sul da Bahia, onde ela está lá, onde ou seja, a mesma boa distribuição de chuva que eu comentei anteriormente, que favorece o crescimento do abacaxi, favorece também o desenvolvimento da doença. Então, produzir pérola, Mário, produzir abacaxi suscetível à fusariose, numa região que chove muito, é muito problemático. Então, por isso, esse comentário da colega Arlene é muito providencial. As perdas da fusariose são tão grandes, principalmente entre produtores que não usam tecnologia, né, às vezes por falta de assistência técnica, as perdas são tão grandes, né, que o imperial vai ser sempre superior, porque ele é geneticamente resistente, né, então não precisa aplicar o fungicida. As perdas em relação à fusariose vão ser nulas, zero. Entendi. No caso do... Tem uma pergunta aqui do... Cadê, meu Deus? Cadê a pergunta aqui que sumiu? Ah, sim. Aqui de Jackson Souza. Ele tá pedindo para comentar sobre a área de Boqui, lá de Canavieiras. Ah, sim. Você conhece lá? Conheço, sim. Boqui já foi um parceiro nosso. Está sempre em contato com a gente aqui. Essa informação é interessante, olha só. Em 2000, eu comecei a falar lá atrás e acabei me perdendo na resposta. Entre 2015 e 2017, a Embrapa fez um programa de difusão do abacaxi imperial com recurso de uma emenda parlamentar. Então, se tiver algum político aí, alguém que é ligado a político nos ouvindo, a Embrapa não se opõe a isso não, sabe? Nós fizemos aí uma difusão do abacaxi imperial, concentrado na região sul e extremo sul da Bahia, principalmente sul, baixo sul, né? E o Boqui foi um dos que em 2015 recebeu na época 5 mil mudas de abacaxi, né? 5 mil mudas para abacaxi, para quem produz abacaxi não é nada, para quem acha que 5 mil é muita coisa, né? O abacaxi é o mínimo para você começar a plantar, né? Então ele recebeu e multiplicou bem esse material, tá? Então a gente tem que parabenizar ao Boqui e aos demais produtores que investiram, né? Continuam investindo no abacaxi imperial, porque quem conhece e já conseguiu uma boa comercialização sabe o potencial que essa variedade é. Ela tem um potencial muito grande, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Tá? Então a gente espera e faz votos que o Boqui e pessoas, né, próximas a ele multipliquem, expandam ainda mais para que a gente possa ter essa continuidade, né, de produção para poder atingir mercados mais, alçar voos mais altos, vamos dizer assim. Beleza. Informar o pessoal que está acompanhando a gente aí, teve os comentários, né, perguntas sobre a produção orgânica do abacaxi. A gente, inclusive, hoje publicou no meu blog, aqui no Canal Rural, o sistema orgânico de produção para manga, que foi feito lá nesse trabalho na Bioenergia Orgânicos e Lençóis. A gente já fez outras publicações também sobre o maracujá orgânico e sobre... Teve outra fruta, manga, o maracujá roxo, na verdade. Maracujá roxo. E aí tem o abacaxi também, a produção orgânica do abacaxi, nesse sistema que já foi divulgado também pela Embrapa. Então tem esses 3 disponíveis no meu blog e no Canal Rural, o pessoal quiser ver. Ótimo. Como é que é esse sistema, onde não estão da Embrapa ainda.
Muito bom comentário, Mário. Eu esqueci, eu tinha falado do sistema de produção de abacaxi imperial para a mesorregião sul da Bahia, né, que ele foi lançado acho que em 2016 ou 2017, mas recentemente, eu acho que foi agora 2019, em parceria com a Bioenergia Orgânicos, né, a equipe de pesquisadores da Embrapa Mandioca e Fruticultura lançou também um sistema de produção de abacaxi orgânico, né, que envolve tanto o imperial quanto o pérola, né? Não é só exclusivo ao abacaxi imperial, mas quem tiver interesse em conhecer mais sobre como produzir o abacaxi orgânico, né, tem lá esse sistema de produção, que é bom saber que também, além de estar na homepage da Embrapa, está no seu blog, né? Então, os interessados podem buscar essa informação lá. Isso. Sobre a questão das mudas, né? O senhor comentou um pouco a respeito dessa questão que ela é um pouco mais cara. E para adquirir, como é que faz? Onde é que ela é encontrada? Ó, até 2019, até o início do ano passado, essa cultivar, ela era protegida pela Embrapa, ou seja, ela era registrada no Ministério da Agricultura e era protegida. Então, quem vendesse muda abacaxi imperial teria que ter um contrato com a Embrapa e pagar royalties, né, dividir o lucro sobre a tecnologia que o vendedor não desenvolveu, né? Mas essa regra caiu. Então, hoje, os produtores de abacaxi imperial que quiserem vender, a única regra que eles precisam é ter um registro no RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Normalmente, o Ministério da Agricultura, né, também pela parceria com as agências de defesa agropecuária no Estado, aqui no caso da Bahia é da DAB, eles podem instruir, né, os produtores a fazer esse registro. Paga uma taxa pequena lá, só para poder trabalhar legalizado, né? Então, hoje, quem tiver interesse em adquirir muda, tem duas opções. Ou recorrer às mudas das chamadas biofábricas, né? A biofábrica é um laboratório que vende muda que é produzida in vitro, né? E depois ela é transferida para tubete e substrato agrícola, e ela é vendida pré-aclimatizada. Então, existem pelo menos 3 biofábricas que vendem mudas. Eu não sei se a gente pode falar o nome do seu programa aqui. Pode falar, pode falar. Então, aqui na Bahia nós temos a Biofábrica da Bahia, que é o antigo Instituto de Biofábrica de Cacau. Tem também no Santa Catarina. Eu pedi para você falar um pouco mais rápido, daqui a pouco o Instagram derruba a live. Falta 1 minuto, mais ou menos. Ok. Instituto Biofábrica Cacau, o Biofábrica da Bahia, tem também a Clonagen, que é no Santa Catarina, e tem outra que é chamada Bioclone no Ceará. E tem também os produtores, né? Os produtores atuais, principalmente aqui no litoral da Bahia, e também a Bioenergia, se tiver interesse, né, pode ser procurada pelos produtores interessados. Maravilha. Pessoal, eu vou agradecer a participação de todos, principalmente o seu Davi, que está trazendo informação. Ficou uma pergunta só aqui, que eu vou deixar para o senhor falar agora já para finalizar, que é sobre o custo de produção do abacaxi imperial. Se eu puder responder rapidinho aí para a gente. Tá. O custo de produção, esse dado específico está lá nesse sistema de produção do abacaxi imperial para a região sul da Bahia, tá? Os interessados podem ver os detalhes lá. O custo mais alto, tá? Principalmente por causa das mudas, ok? Mas a rentabilidade da cultura, pelo estudo que foi feito pelo colega da socioeconomia, mostra que o abacaxi imperial é mais rentável que o abacaxi pérola, mesmo com esse custo elevado de mudas, tá certo? Os detalhes as pessoas podem encontrar nesse sistema de produção do abacaxi imperial para a mesorregião sul da Bahia. Procura na internet, procura no seu blog ou na homepage da Embrapa, que tem todos esses detalhes lá, bem explicadinho. Maravilha. Seu Davi, muito grato pela participação com a gente aqui, muito grato a todos que estão acompanhando bem aqui até o final da nossa live. Deixar espaço aberto aí se eu quiser manter contato, passar informação, para a gente estar cumprindo o nosso papel aqui, que é levar informação para os produtores rurais. Olha, se a live puder continuar, eu continuo aqui, não tem problema não tem limitação de tempo não. Agora, se você quiser deixar o meu e-mail aí, eu esqueci de passar o meu e-mail, mas os produtores quiserem me procurar aí, é só mandar um e-mail para mim que a gente responde, viu? Beleza, então a gente pode retomar e conversar um pouco mais sobre a produção. Vai estar dando 20 segundos aqui que vai finalizar a live, a gente conversa mais um pouco e finaliza posteriormente. Tá joia. Fechar aqui.